Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast. Você no Perfil especial de verão. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Rose. Som maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Cris. Boa tarde, nosso convidado, que ainda não vou falar o nome. E hoje nosso programa, nosso podcast está super pessoal. Boa tarde, querido. Seja muito bem-vindo, Alexandre Amigão. Boa tarde a todos. Boa tarde, meninas. Obrigado. Empresário, escritor de sucesso, inclusive. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E o nosso podcast está começando agora, gente, diretamente do litoral paulista, né? Aqui da Praia Grande, para vocês aí. Nesse especial delicioso de verão, com esse clima praiano, né, Cris? Essa brisa do mar. A brisa tá maravilhosa, vocês estão perdendo. Com certeza. Então, se você não é inscrito no canal, já deixa seu like. Como é que é? Comenta, compartilha. Exatamente. Vai lá no nosso Instagram também, @podcast você no perfil, que lá vão estar essas novidades da segunda temporada de verão. E a gente começa o nosso podcast agora. Muitas com ele, perguntinhas. Alexandre Amigão. Ele que é empresário, gente, tem uma história de sucesso. Vai aí relembrar um pouquinho pra gente. Já esteve com a gente, né? Sim. Ano passado no Natal, Verdade. no especial do Natal, e retorna agora no especial de verão. Querido, seja muito bem-vindo. E é isso que a galera quer saber. Como que é a sua história? Como que começou esse lance de você querer ser escritor, né? Nossa. Mas conta um pouquinho aí pra gente aí um resuminho da sua história de vida, gente, que é realmente de superação. Então. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Essa Fique história à de ser vontade. escritor vem através da minha história de vida mesmo, né? Eu sou ex-menino de rua. Então eu fui parar nas ruas de São Paulo. E com 10 anos aproximadamente veio um guardião ali, me acolheu, me trouxe para morar inclusive aqui na Baixada. Né? Nossa, então muitas lembranças você tem aqui dessa região, verdade, né? Verdade, morei muito aqui na região da Ponta do Oeste, Caiçara ali. E ele me tirou das ruas, né? E aí vem toda a minha trajetória de vida, rejeição, aquela coisa toda que uma criança passa, superando tudo isso, né? Então, escrever o livro, ele veio do fato de contar essa história, né? Porque, como eu sempre falo, é uma história real, uma história que eu vivi, que eu não li nem assisti, é a minha história, né? Verdade. História verdadeira. Então, veio essa vontade. E também o livro, ele é uma coisa legal de se dizer que vai ficar vai ser lembrado ali por 1000 anos, né? Verdade. Não é uma coisa que vai ficar só ali em volta ali da família, aquelas coisas todas. Então a vontade de escrever um livro é uma coisa que já vinha há muito tempo. E a sua história com certeza vai inspirar muitas outras pessoas, né? Porque infelizmente o nosso país é de desigualdade social. Verdade. E quem quer chegar realmente a algum lugar, ter um lugarzinho assim ao sol, tem que persistir, né? Exatamente. Ter muita fé e persistir, Tem que porque estudar senão... também, né? Verdade. É muita resiliência, muita disciplina, comprometimento, né? Sim, Muita fé em Deus. Exatamente. Acima de sem tudo. ele não- com certeza. Sem fé, né? Porque Deus é fé, né? É Com certeza. A verdade. gente precisa ter fé. Hoje eu falei isso na minha live de manhã cedo, né? Sobre a fé, né? Quando você tem fé, você vai realizar os seus sonhos, né? E é isso, assim. E como que surgiu o convite da editora Chave Mestra, né? Que é ela Isso. que lançou o seu livro. Foi engraçado porque eu fui na Bienal do Livro ano passado, né? E eu conheci a editora lá. Conheci uma moça lá na editora, entrei lá para comprar uns livros. E eles começando a conversar ali, contei um pouco da minha história e tal. E depois aí deixei meu contato, eles fizeram contato comigo. E eles me fizeram o convite. A princípio a gente ia fazer um livro solo, Sim. só contando 100% da minha história, né? Só que eles têm um projeto lá que é muito bacana, que é onde você entra como coautor, né? E aí dentro desse livro, outras pessoas contam as suas histórias também. Então é legal. um livro vendido nacionalmente, né? E aí eu falei assim, porra, legal, porque como eu não tenho experiência nesse negócio de escrever um livro, eu tenho bastante coisa escrita, minha história, Sim. coisa real assim, mas Esse tá sendo o primeiro livro é o escrito. seu primeiro livro de coautor, né? Sim. Porque eu achei interessante participar dessa forma, porque você vai ganhar uma visão, que é um outro universo. É uma experiência, né? De certa forma. Exatamente, né? Então, uma experiência muito grande, né? Um universo totalmente diferente do que a gente está acostumado a viver, esse negócio de escritor, editora, não sei o que, tal. É um linguajar novo até para mim, né? Então vamos lá, o Negociando com Sucesso é um livro que tem quatro autores, Não, é tem isso? mais, são Tem 30. O livro, na verdade, o Sim. livro ele tem um conteúdo muito rico. Porque ele conta a história de 31 coautores no livro. Ah, legal. Então é um livro, até para quem não tem hábito de leitura,
É um livro interessante porque você vai ler ali uma história real de superação, resiliência, de pessoas como eu, você, como nós, participa ali e conta a sua história real, a sua vivência real. É o que você vive ali, são 31 histórias nisso. Então é um capítulo interessante que você vai lendo todo dia um capítulo. Sim, sim. E a estrutura do livro? Ah, já fiquei curiosa. Acho que você também deve ter ficado, gente. Livro é interessante. Então, e por falar É uma história. Muito Isso, legal. por falar dessa história, a estrutura do livro em si é fácil de compreensão para que todos possam ler? Sim, porque é uma história simples, são de pessoas simples, como eu. Tiveram como sucesso você, nas suas tiveram respectivas sucesso. carreiras. Exatamente. Contando um pouco do início da sua carreira, do que viveu, né? Sim. Do que se superou para chegar nos seus objetivos. Na realidade, são 31 empresários ali contando como Olha. começou do zero Legal. o seu negócio. E como que chegou no nome Negociando com Sucesso? Isso veio Como da foi o conceito? editora. Foi a Isso veio editora. da editora mesmo que me apresentou o projeto. Como lá na editora eles têm vários projetos, tá? Quem quiser escrever, participar de um projeto desse é muito legal. É só acessar a chave mestre, ou pode chamar você, ou me chamar. Sim. Eu passo o contato lá e você vai lá contar a sua história mesmo. Legal, né? Então eles sempre têm vários títulos. Inclusive já fui até convidado para em setembro participar de sobre espiritualidade, né? Que eu leio muito a Bíblia, falo muito sobre espiritualidade. Eu fui até convidado para participar de outro, mas eu não sei se eu vou participar. Mas é um projeto bem interessante, um projeto bem legal. Então venho da própria editora mesmo. E quais os autores assim te inspiraram? Nossa senhora, boa pergunta, né? Tem uma história, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas tem uma história de uma moça lá no Salvador. E a gente se conectou muito, porque ela tem um projeto, ela é uma guerreira mesmo ali na periferia de Salvador. Sim. E ela mexe com salão de beleza. Então ela tem 5 salões, uma pessoa que veio do nada, de baixo, da periferia de Salvador. É uma história muito impactante a história dela. E hoje ela tem 5 salões. E ela tem um projeto muito parecido que eu tenho vontade de fazer, que é mostrar para o jovem da periferia que é possível, né? Uhum. Então ela pega os jovens lá de Salvador, da periferia, ensina a ter uma profissão, e ela mesmo gera um emprego para essa pessoa lá. Nossa, que É legal. uma história dela. Tem várias histórias muito boas, mas a dela foi uma das que mais me impactou, por causa que acho que a gente tem a mesma visão ali, a gente vem do mesmo lugar, da periferia, do subúrbio mesmo. Então a história dela é fantástica. E falando sobre a sua carreira profissional, né, Alexandre? Você é empresário do ramo dos planos de saúde. Então, conta um pouquinho pra gente como começou essa trajetória. Então, eu já estou no plano de saúde já há 25 anos, né? Muito tempo já. Já há bastante tempo, já há 25 Tem uma anos. boa experiência já. É verdade. E eu entrei nesse ramo porque, como a maioria da gente fica desempregado, a gente começa a pegar algumas coisas para vender, né? Então, fui convidado, o cara falou, você é um bom vendedor. Eu falei para ele que não era vendedor. Ele falou, você é. E aí eu vi a oportunidade de mudar a minha vida e a da minha família com as vendas de plano de saúde, né? Então, isso foi no comecinho do ano 2000, 99, finalzinho de 99, comecinho do ano de 2000, eu comecei a vender plano de saúde. E aí tudo mudou minha vida, né? Minha vida financeira, tudo, comecei a prosperar no ramo de plano de saúde. E aí Você viu uma grande oportunidade. sim, Viu, né? eu vi a grande oportunidade ali de mudar a vida, né? E aí o Amigão Saúde, que é a corretora que eu tenho hoje, ele tem 10 anos que eu abri, né? Que eu realizei muitos sonhos, sabe, no plano de Isso é saúde. legal, né? Eu fui campeão várias vezes de muitas operadoras. Eu vi agora que no final do ano você recebeu um prêmio, né? Recebi. Sempre tô beliscando aí uma premiaçãozinha ou outra, né? E aí no final do ano, 10 anos atrás, eu decidi abrir a corretora, mas a ideia de ter abrido a corretora mais ou menos era igual o projeto da minha amiga lá em Salvador, né? Sim. Da qual escritora que participa do livro, de trazer as pessoas simples, ensinar uma profissão, né? E que é possível, né? Realizações, né? Isso, que é possível no plano de saúde a pessoa realizar, né? Então a gente faz muito isso também lá, a gente trabalha com muitos jovens, né? E esses jovens vêm sem profissão, sem nada, a gente ensina a profissão, ensina a vender, ensina o produto, ensina a prospectar. A gente Passo a passo. Isso passo a que é passo, legal, né? passo a passo. Que além de você ter se fixado mais nessa carreira, né? Ter crescido nessa sua carreira, você também hoje dá oportunidades. Dá Isso é muito oportunidade. interessante. Tem que dar É a oportunidade. parte social né? aí, né? Presente. Sim. E Isso é Alexandre, uma você coisa que eu quero pensa fazer bastante. Você pensa no segundo livro? Eu penso no segundo livro, por quê?
Na realidade, eu tenho até o título do livro, né? legal. Sempre quando vem esse negócio de escrever um livro, eu tenho uma frase que eu falo, que acredite em você, só você vai mudar a sua história, né? Então o título do livro é esse. Isso é verdade. Então você pode fazer por você, gente. As pessoas podem até te ajudar, mas tem coisa Que você tem que que fazer. tem que vir de você. Tem que vir de você, né? Isso, e qual a mensagem aí você quis passar nesse livro, uma mensagem assim direta aí para os telespectadores? A mensagem que eu quis passar é que tudo é possível, não importa de onde você vem, não importa a situação que você está. Só não desista. Não importa onde você nasceu, o lugar que você nasceu, não importa nada disso. Se você ter fé, você vai chegar. Você precisa ter fé, confiar. Com certeza. Né? Então, normalmente, às vezes as pessoas ficam dando desculpa, se vitimizando. É difícil, tudo é difícil na vida, gente. Tudo é difícil, tudo é difícil, tudo é Tem que correr difícil. atrás. Você tem que fazer o seu, sabe? Você tem que ir Dar o lá seu e melhor dar o também, seu né? melhor, sabe? Vou fazer acontecer, sabe? Eu sempre fui assim. Acreditar, né? Tava conversando com ela, agora tá falando com a mãe de vocês. Fala, é o 10. Comigo não, eu vou fazer acontecer, né? Comigo não era o 10, mas é um 10, né? É um 10, da né? pessoa que corre atrás. né? Exatamente. Então, esse entendeu? pensamento positivo faz parte, né? Verdade, né? Porque a fé, né, é o principal objetivo que a gente tem para alcançar o que a gente quer, né? Sim, sem sombra de dúvida. Tem fé em Deus, gente, não adianta você querer fazer nada. Primeiro entrega para Deus que vai dar certo. É verdade. Agora também não adianta você entregar para Deus e Esperar ficar sentado, esperando né? cair do céu. Você tem que fazer a sua parte, porque ele deixou a frase, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Fazer sua oportunidade, né? A gente precisa entender que Deus faz a parte dele, né? Eu costumo dizer que Deus é mais o lado espiritual, né? E aqui a gente tem que fazer o material, né? Onde você vai se fortalecer para É. ficar pensando sempre naquilo que você quer, mas Exatamente. passa por onde. É. E vamos falar agora um pouquinho sobre o plano de saúde, gente, que a gente recebeu muitas perguntinhas lá no nosso Instagram. Quero agradecer Legal. a todos que participaram, tá bom? Isso. Muito obrigada. Queremos Nossos seguidores. Eles fizeram lá também sobre MEI, né? A partir de quantas pessoas podem contratar um plano de saúde você tem no MEI? Boa pergunta. O MEI é a partir de uma vida, Sim. tá? E o MEI, ele precisa ter no mínimo 6 meses de abertura. Lembrando que o titular tem que fazer parte, né? Exatamente. O dono do CNPJ, ele tem que estar junto. Então ele pode contratar só para ele, e ele pode contratar para ele, a esposa e demais, né? Hoje o MEI, a partir de tem 2 funcionários, tem um MEI que tem dois funcionários, ele também pode contratar para os funcionários. Ou só para eles, né? É uma coisa muito importante quando as pessoas entram em contato lá com a gente na Amigão Saúde, e às vezes ela acha que porque ela tem um MEI, ela vai pagar muito mais barato, porque ela tem uma mentalidade que acontece assim, um plano de empresa ele é muito mais barato. Sim. Tem alguns aspectos que é importante que esses dias, essa semana, por exemplo, eu estava atendendo um cliente, eu estava tentando explicar isso para ele. Porque normalmente quando a gente pega empresas de 30 a 99 vidas, o plano fica mais barato mesmo. Agora, quando eu comparo uma vida com o CNPJ e eu vou comparar com o individual, aí vai ficar o preço muito próximo. E tem isso do lance da idade? Sim. Tem pessoas mais pro jovem ou mais pro Sim. idoso também? Tem. O plano de saúde é por faixa etária que é cobrado, né? Sim. Então, conforme mais velho, maior fica o custo. Verdade. Então, gente, a partir de uma vida, né, como você A falou, partir de uma vida já consegue fazer a contratação pelo seu MEI. e a partir de 6 meses do MEI aberto, é isso? Isso, o MEI tem que ter no mínimo 6 meses aberto. É Entendi. isso. E aí, Cris, Todas as perguntas já foram respondidas. queremos agradecer a todos lá que nos fizeram no Instagram. Se você não nos segue, é @podcast você no perfil. Bem, gente, a nossa entrevista tá chegando ao finalzinho. Que pena, esse Que clima pena, gostoso, o clima descontraído. gostoso. Tiramos dúvidas aí, né, sobre o Isso. plano de saúde, né? Dúvidas assim. Muito obrigada, querida, pela sua imperdíveis. participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Volte mais vezes uma vez. aqui Obrigada no aí. nosso podcast. Perfeito. E finalizar, se o livro, né, ele é físico, mas se ele tem nas plataformas, se ele tem PDF, conta um pouquinho pra Ele gente. já está na Hotmart, no digital, Legal. e ele está na Amazon também. E lá na Livraria Paulista, lá na Avenida Paulista também. Tudo online, só entrar no Olha meu que site, top. www.eusoualexandre.com.br. Legal, então se você quiser Ok. ler o livro online, gente, já se encontra, né? Ótimo. Vai também lá no nosso Instagram, @podcast você no perfil, que você vai saber todas as informações lá, né? E queremos também agradecer, né, a participação do Alexandre aqui no nosso podcast, é maravilhoso. Obrigado. Negociando com sucesso, se você tem um projeto e quer realizar, você precisa ler esse livro, gente. São 31 histórias de sucesso, fazer com que você tenha aquele gás para seguir seus sonhos, né, Cris? É de
repente tá precisando de um livro aí, entendeu? Uma forcinha aí, né? Exatamente. Um incentivo, na verdade. O incentivo não deixa de não ser um grande incentivo. Histórias, devem ter histórias assim Eu já maravilhosas. fiquei curiosa, querido, em ler, com certeza. Com certeza, a gente que gosta de ler, né, Rose? Com certeza. E eu quero agradecer também aos nossos apoiadores. Primeiramente, o Amigão, né, que é a corretora Amigão Saúde, que fica em São Paulo. O Instagram deles está aparecendo aqui. É a Débora Queiroz, gente, ela que tem o protocolo Mulher Maravilha para você tirar aquelas ruguinhas com botox e também o protocolo Bumbum Perfect para você ter o bumbum da Graciane Barbosa. Então, ficou interessada? O Instagram dela tá aparecendo aqui. Já agenda uma consulta, que ela é uma biomédica que vai te ajudar a ter aquele shape. E vamos falar agora da dedetizadora Praia Grande. Se você precisa para sua empresa ou até mesmo para sua casa, já faz o orçamento com eles, né, Cris? É verdade, vai acabar suas pragas, Se né? você tá com alguma praga dentro de casa aí, né? Barata, formiga, enfim. Já faz lançamento com eles, que eles têm um produto realmente, gente, que faz você se livrar, né, Cris? Acaba mesmo. Verdade, todos Eles falam atendem que... aqui toda a região do litoral paulista e Verdade. naquele precinho. O Instagram deles também tá aparecendo aqui. E para finalizar, estará aqui no nosso podcast. Lá eles têm o serviço de levar até você as armações que você escolher no WhatsApp. E gente, sabe quanto que tá as armações? R$ 49,99, femininas e masculinas. E Cris, uma mais linda que a outra. Nossa, que legal, o preço Ano novo, promocional, óculos né? novos. Verdade. Já chama aí a Vanessa, aparecendo aqui no Instagram, para você fazer os seus óculos novos. Gente, eles atendem toda aqui a região do litoral paulista, Praia Grande, São Vicente, Santos, Mongaguá, enfim. Eles levam até você. É isso, gente. Nosso podcast tá chegando ao finalzinho. Muito obrigada, Alexandre, pela sua presença aqui. Volte sempre. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E lembrando que o livro pode ser online, né? Ou físico, fica a critério da pessoa que queira ler. Então o link tá aparecendo aqui para vocês comprarem, né? O livro também, esse livro que tá aparecendo aí na tela para vocês. E, Alexandre Amigão, qual que é o teu Instagram pro pessoal ir lá comprar? Eu sou Alexandre Amigão. E se você também quiser, vai lá no @podcast, você no perfil. E lá também tem informações do livro Negociando com Sucesso. Então é isso, querido. Beijos, Cris! Beijo, Rose, foi maravilhoso. Quero agradecer a sua presença. Pessoa muito simpática e responde as perguntas dos nossos telespectadores sem deixar um em branco, gente. Olha que entrevistado top. Tchau, tchau, Sheila. Tchau, tchau, Rô. Tchau, tchau, Cris. Muito obrigada, Alexandre, pela sua presença. Muito obrigada. E é isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. A gente falou aí sobre sucesso, sobre fé, sobre conquistar os seus objetivos, mas também falamos sobre o plano de saúde, né? As dúvidas aí dos nossos seguidores. E é isso, gente. Lembrando também, queremos agradecer, né, os nossos apoiadores. Aqui o quiosque Ocean. Gente, eles têm aqui petiscos, entradas deliciosas, pratos principais. Falando nisso, pode trazer, galera, aí esse petisco gostoso, batatinha com frango, quem não gosta? Gente, eu vou provar. Peraí, que deve estar muito gostoso. Essa batatinha, nossa, chequinha sem óleo, uma delícia, gente. Podem se servir do que o Ocean fica aqui em Praia Grande. Então é isso, galera. Pensou em comida, pensou em petisco? Vem aqui no quiosque Ocean, que o nosso podcast está chegando ao finalzinho. Que pena, Rose. A gente volta na próxima com mais convidados aí pra vocês. É isso aí, né, Sheila? Tchau, tchau. Isso, tchau, tchau, Rose. Muito obrigada, Alexandre. E no próximo podcast a gente volta com muito mais. Beijo grande. Muito Tchau, obrigada, tchau. querido, pela sua participação. Deixa seu contato aí pro pessoal comprar o livro, Negociando com Sucesso. Só ir no meu Instagram, lá já tem um link dentro da minha bio. O meu Instagram é Eu Sou Alexandre Amigão. Tá aparecendo aqui no E aí vídeo pra já vai vocês. lá, clique e já vai comprar o seu livro digital e o Ou seu físico. livro físico. Então E- garanta logo o seu. Ou vai lá no nosso Instagram, @podcast, você no perfil. Então, esse foi o podcast de verão de hoje. A gente volta no próximo episódio. Podcast você No perfil. Tchau, tchau. tchau.